Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história, tá certo? Na página 44. Peguem aí o livro e vamos estudar. E o tema de hoje é as invasões, tá certo? A gente sabe que desde o começo do nosso assunto, da nossa segunda unidade, certo? Da chegada dos portugueses, que a gente vem estudando que tem outros povos querendo tomar posse da nossa terra Brasil, certo? Quais foram esses povos? Inglaterra, holandesa e França. Desde que Pedro Álvares Cabral chegou, né? Que descobriu, aí o que aconteceu? Outros povos queriam também colonizar, certo? E não sabiam, né, disso aqui, do Tratado de Tordesilhas. Não sabia que a terra pertencia a Portugal e à Espanha, certo? Aí mesmo assim começaram a contrabandear, fazer sua colônia, certo? Aí teve o tratado, teve as capitanias hereditárias que não deram certo, né? Aí foi criado o governo geral, não foi, gente? O governo geral que deu certo com este homem aqui, Mendes Sá, e o sobrinho dele, Estácio de Sá, foi o que mais governou direitinho, em que o mais deu certo, não é isso? Aí veio, vamos estudar as invasões, tá certo? É o nosso assunto de hoje, que a gente tá vendo isso desde o começo da segunda unidade, desde a chegada dos portugueses, tá bom? Então vamos lá. Outras nações europeias, como França, Inglaterra e Holanda, olha os países que eu disse agorinha, tinham interesses nas riquezas que havia no território brasileiro. E como não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, das terras divididas, né? Portugal e Espanha, como não sabiam, exploravam facilmente nossas riquezas. Porque não sabia desse que tinha parte de Portugal e parte da Espanha, eles não sabiam. Aí eles também não queriam saber disso não, também não. Eles entravam e pronto, queria colonizar e acabou-se. Entendeu? Assim como Portugal também chegou e foi logo colonizando, quase que não sai. Entretanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território da colônia. Então, como Portugal queria todo o território, é que houve. Muitas lutas foram travadas, certo? E quem chegou primeiro aqui no Brasil foram os portugueses, né? Porque aqui já estavam os índios, não é isso? Mas quem chegou, deu nome ao Brasil, tudinho foi os portugueses. E o que predomina até hoje, né? Nossa língua é tudo, não é isso? Então, vamos ver primeiro a invasão dos franceses, tá certo? Então, vamos lá. Com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses contrabandearem o pau-brasil e fundarem colônias, certo? Por causa do governo geral, Mendes Sá, estava quente, né? Qualquer guerrinha, qualquer coisa que eles queriam fazer contra, ele vencia, né? Que o dele era maior, né? Era mais poderoso. Então, ficava difícil deles terem, né? Poderem colonizar nossas terras. Mas mesmo assim, com isso tudo, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. Com isso tudo, com guerra e tudo. A primeira, olha o que ele faz. É os franceses, tá? O que eles fazem? A primeira foi criada na Baía da Guanabara, em 1555, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica. Hoje chama-se Villegaignon, em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora, Nicolas Durand de Villegaignon, certo? Olha aqui o trajeto deles. E aqui o nome, Baía da Guanabara, tá bom? Então, vamos lá falar mais dos franceses.
Os franceses aliaram-se aos Tamaiôs e fundaram o Forte Coligny. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567, no governo de Mendes Sá. Olha Mendes Sá ali, né? Aí eles foram expulsos no governo dele. O sobrinho do governador Estácio de Sá, as tropas portuguesas e o cacique Araribóia, da tribo dos Temiminóis, ajudaram a expulsá-los, certo? O Mendes Sá com o sobrinho dele e a tribo ajudou a expulsar os franceses. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil. Eles eram persistentes, tá vendo? Queriam persistir em invadir o Brasil, com guerra e tudo, minha gente. Fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís em 8 de setembro de 1612, certo? Olha o ano aí, ó, bem longe, né? Desse forte surgiu a cidade de São Luís, atualmente capital do estado do Maranhão. Bem longe, gente. Certo? Os franceses foram novamente expulsos em 1615. Tá vendo? Eles invadiam e eram expulsos. Invadiam e eram expulsos. Mas dessa vez pelas tropas portuguesas, chefiadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Tá vendo? Já não foi por Mendes Sá, foi por outras tropas aqui, ó. Certo? Então, eram bem persistentes. Olha só como é que é lá, o que fundaram. E agora, vamos para os holandeses. Certo? Os holandeses invadem o Brasil. Vocês também vão ver a persistência deles, tá? Vamos lá. Persistência é insistir numa coisa, entendeu? Os franceses, eles insistiam muito em colonizar o Brasil. Certo? Até que chegavam, faziam uma coisa, aí vinham os portugueses e botavam para fora. Chegavam, faziam uma coisa, chegavam os portugueses e botavam para fora. Entendeu? Quem manda aqui sou eu, né, minha gente? Os portugueses diziam. Os holandeses invadem o Brasil. Vamos lá. Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus. A Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu através de suas embarcações. Mas quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu, sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Então, veja, o rei de lá, de Dom Sebastião, morreu. Aí não tinha ninguém para ficar no lugar dele. Então, o rei de outro lugar, né, da Espanha, foi tomar lá o lugar dele. Filipe II. Certo? Então, vamos lá. Então, só para lembrar, né, o Brasil, todas as colônias, inclusive o nosso Brasil, passaram ao domínio espanhol. Tá bom? Vamos lá. Sentindo-se prejudicados, os holandeses resolveram invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Independência que não dependia mais da Holanda, tá? Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de explorarem o açúcar no Brasil. Então, os portugueses, né, que é o Dom Sebastião, tinham um bom relacionamento com a Holanda.
Então, quando ele morreu, ficou um espanhol no lugar, que eles tinham rixa. Rixa é briga, tá bom? Não gostavam um do outro. Então, quando eles souberam, os holandeses souberam que estava um espanhol lá, o que é que eles quiseram fazer? Invadir o Brasil, certo? E tomar posse também de alguns lugares, né? Porque ele já tinha declarado a independência. E pegar a Espanha querer que o Brasil desse alguma coisa para eles não estavam aceitando isso. Entendeu? Então, a invasão holandesa primeiramente ocorreu na Bahia em 1624. Os holandeses prenderam o governador Diogo de Mendonça Furtado. Já foi prendendo gente, tá vendo? E se apoderaram da cidade de Salvador. Então, os holandeses chegaram lá na Bahia, aí prenderam o governador, certo? E se apoderaram da cidade de Salvador. A população fugiu para o interior. O bispo D. Marcos Teixeira, ajudado por senhores de engenho, trabalhadores e escravos, organizou a resistência aos invasores. No ano seguinte, 2 esquadras, uma vinda de Portugal e outra da Espanha, expulsaram os holandeses. 6 anos depois, eles invadiram novamente para o Brasil, tá vendo? Igual a França, ó. Eles foram expulsos, depois que fizeram isso mesmo, prenderam o governador, certo? Aí eles foram expulsos, que vieram esquadra, o pessoal no navio vindo, tá? Os barcos vindos. Chegou um monte deles aqui, né? E da Espanha e Portugal vieram muita gente, aí prenderam os holandeses e botaram para fora, certo? Uma esquadra de Portugal e outra da Espanha, né? Um monte de soldados lá e aí expulsaram os holandeses. 6 anos depois, eles vieram de novo ver a persistência, igual aos franceses. E dessa vez o alvo foi Pernambuco. Eles foram para bem longe, né? Salvador fica mais para cima de Pernambuco. Aí Pernambuco mais para baixo, eles bora para Pernambuco. Acho que aqui eles não vão achar a gente não, certo? Aí ficaram lá em Pernambuco, porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Olha, aqui é muito rica em açúcar mesmo, viu? Os holandeses ocuparam Olinda e Recife, olha só. Olinda e Recife. Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e lá fundou o Arraial de Bom Jesus, certo? Então, vê só. Vieram para Pernambuco, não é isso? Por causa da produção da cana-de-açúcar. Passei o tracinho aqui, ó. Quem quiser passar também aí no seu livro. Por causa da produção da cana-do-açúcar. Aí, eles ocuparam Olinda e Recife, que a gente conhece, né? A gente mora pertinho do Recife. Tem gente que mora no Recife. Recife é enorme, né? E Olinda fica perto também. Certo? Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e lá fundou o Arraial do Bom Jesus, certo? Com a ajuda dos indígenas e escravos, conseguiu resistir aos holandeses. Então, o governador que estava aqui em Pernambuco, ele fugiu, né? Fugiu para que nada acontecesse com ele. É lá para onde ele foi, né? Ele fundou o Arraial do Bom Jesus, certo? Ele fugiu para o interior, certo? Mas um brasileiro chamado Domingos Fernandes Calabar resolveu passar para o lado dos holandeses. Um brasileiro passou para a Holanda, gente. Ficou aliado com eles. Ele era do contra, era um X9, né, minha gente? Então, vê só. Resolveu passar para o lado dos holandeses. Ele conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque, vê só. Ele era do outro lado lá do povo, quer dizer, eles eram daqui do Brasil, ele era. E daí ele foi contar os babados todos do Brasil, daqui de Pernambuco,
para os holandeses, gente. Tá vendo? Foi contar os segredinhos. Aí por isso que muitas coisas deu certo para os holandeses, porque tinha um X9 no meio. Entendeu? Você sabe que é X9, né? Uma pessoa, né, que diz ser amigo de outra, aí e gosta também do outro que é contra. Entendeu? Então vamos lá. Onde foi que eu parei? Assim, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco, derrotando Matias de Albuquerque. Foi obrigado a fugir para Alagoas, certo? Eu parei ali mesmo. Calabar resolveu passar para o lado dos holandeses. Ele conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Assim, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. Matias, né, que era o governador, ele teve que fugir para não morrer, né? Foi para Alagoas. Quem é esse cara aqui? Você sabe quem é esse cara? Então, esse homem aí, né, ele era Maurício de Nassau. Quem aqui já foi para o museu, né, Pinacoteca de Ricardo Brenan? Lá tem a estátua dele, né, toda branquinha, certo? Ele tá com roupa não, ele tá todo branco. Se você for lá, você vai ver ele em pé, certo? Em homenagem à história do Brasil, de Pernambuco, tá bom? Em 1637, Maurício de Nassau, esse cara é quem? Maurício de Nassau. Então, em 1637, Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo. Então, ele veio da Holanda para cá para assumir o governo, certo? Ele embelezou a cidade do Recife, construiu palácios, pontes e canais, trouxe pintores, cientistas e artistas e emprestou dinheiro para os senhores de engenho aumentarem a produção da cana-do-açúcar. Então, veja só, eles eram bons nisso, tá? Eles usavam bem essa cana-de-açúcar. Muitos doces, muitas coisas doces eles faziam perfeito, certo? Tanto é que quem vai visitar a Holanda vê a coisa maravilhosa que eles fazem com a cana-de-açúcar, com o açúcar, certo? Então, falando um pouquinho desse homem, né, que aqui está dizendo aqui, ó, na história está dizendo, a história está dizendo aqui que ele embelezou. Então, vê, eu vou contar uma história que ele fez para o povo daqui, né, de Pernambuco. Ele criou uma história, né, dizendo ao povo que ia fazer o boi voar. Não sei se vocês já escutaram isso dos pais de vocês, né, ou já estudaram no ano passado, acho que vocês não estudaram, não. Então, ele criou essa história dizendo ao povo que o boi ia voar. Vocês querem ver o boi voar? Aí todo mundo besta, né? Quero. Então, vamos contribuir, vamos ajudar com tal quantia. Aí todo mundo ajudou. Todo mundo deu um dinheirinho para ajudar ele a fazer a ponte. Essa ponte existe, tá? É aquela ponte que vai para Recife Antigo. Tem a Duarte Coelho, é mais pra lá um pouquinho, mais pra frente, certo? Na época do carnaval, o pessoal atravessa ela para ir para Recife Antigo, tá bom? É a ponte que ele disse que ia fazer o boi voar. Deu dinheiro, todo mundo me ajude para fazer essa ponte que vocês vão ver o boi voar. Aí todo mundo, né, curioso, ajudou. Ele arrecadou o dinheiro, fez a ponte mesmo. E quando chegou o dia que ele disse que ia fazer o boi voar, ele mandou, né, com ajuda, fez um boi artesanal, certo? Vocês viram ali que ele conhecia, né, cientistas e artistas. Então, ele pediu ajuda, né, para fazer esse boi de mentira. O pessoal tava pensando que era um boi de verdade que ia voar. Veio para o besta, né, gente? Aí ele fez um boi de mentira, né, e botou lá numa corda e disse que o boi estava voando. Não disse a vocês que ia fazer o boi voar? Olha aí.
Aí o povo também não achou ruim porque foi para um benefício, né, minha gente? Ele fez a ponte com o dinheiro do povo, tá bom? E ele não roubou ninguém, né? Ele fez o boi mesmo, né? Pelo menos ele não obrigou ninguém, né? Deram porque quiseram, né? Minha gente gostaram da história. Então, parei aqui no açúcar, não foi? Vamos lá. Em 1640, falando muito rápido, Portugal libertou-se do domínio espanhol, assinando em seguida um tratado de paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país. Com a partida de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Revoltados, os pernambucanos revoltados, aqui não fala, né? Eles resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco, certo? Então, vê só, enquanto ele estava aqui, estava tudo bem, ele não estava cobrando nada a ninguém a pulso, para lá para a Holanda. Ele estava fazendo bem, como é que se diz? Coisa boa para o Brasil, benfeitoria, né? Coisas boas, não é? Olha só o que ele fez. Embelezou a cidade do Recife, construiu palácio, pontes e canais, trouxe pintores, cientistas e artistas, emprestou dinheiro para os senhores de engenho aumentar o produto do açúcar, a produção, certo? Para vender mais, para poder plantar e vender mais, certo? Ele fez coisas boas. Mas aí ele teve que voltar, né? Isso, gente. Em 1640 ele teve que voltar. Quer dizer, 40 não. 40 foi que Portugal libertou-se do domínio espanhol, certo? Aí fez a paz com a Holanda. Então, esse Maurício de Nassau, ele voltou para lá, já que estava tudo em paz, ele fez, então eu posso voltar, né? Que não tava tendo guerra por causa disso. Aí, em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau. Chama ele de volta, já que tá tudo em paz, manda ele vir embora para cá. Então, ficaram alguns holandeses aqui, e os holandeses que estavam aqui estavam obrigando os pernambucanos a darem dinheiro a eles, entendeu? Os pernambucanos, a pagar suas dívidas, tinha que dar a pulso. Enquanto ele estava aqui, foi emprestando em vez de pedir, né, minha gente? Então, aí os que estavam aqui estavam obrigando os pernambucanos a dar ele dinheiro para pagar as dívidas. Aí, revoltados, certo? Resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco, certo? Enquanto ele estava aqui em Pernambuco, estava tudo na paz, ninguém queria expulsar ele, não. Certo? Porque ele estava fazendo coisa boa. Mas aí ele voltou, né? Porque Portugal se libertou lá. Aí em 1644, esse homem, Maurício de Nassau, voltou. E os holandeses começaram a fazer isso. Então os pernambucanos começaram a fazer o quê? Guerra com os holandeses para colocar eles para fora. Eles diziam assim: enquanto o Maurício estava aqui, vocês não faziam isso, vocês não cobravam nada. Por que vocês estão cobrando agora? Ah, meu filho, você tem que pagar, que eu nem saber. Não vai ter guerra. Aí começaram a guerra. Olha aí. Vocês veem esse quadro aqui nos museus, certo? Tem a Casa da Cultura. Não sei se vocês já foram para a Casa da Cultura. Fica lá perto da estação de trem, certo? Lá no... Quando a gente desce do metrô. Fica lá pertinho, tá certo? Então, lá é uma casa de artes, certo? Onde teve presos de Pernambuco, certo? Aí,
Foi até o Francisco Brenan que mandou fazer. Tá bom? Aí lá tem algumas coisas de arte, algumas coisas de Pernambuco, certo? Aí tem essa foto aqui bem grande lá na parede. Quem já foi, já viu lá na parede essa foto. Desse mesmo jeitinho. Lá na parede. Da Casa da Cultura, tá? Quem nunca foi, vai lá visitar, que é coisa histórica isso, viu? E é de graça, não paga nada não. Agora lá eles vendem coisa de artesanato, quem se interessa compra, né? Quem não quiser só conhece, tá bom? Então, continuando sobre isso aqui, né? A guerra dos pernambucanos com os holandeses, para botar isso para fora. Será que os pernambucanos vencem ou os holandeses que vencem? Vamos lá. A luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada, olha como foi chamada a luta, Insurreição Pernambucana. Tá? A luta dos holandeses, dos pernambucanos contra os holandeses, tá? Lembra que é esse nome aqui. E durou 10 anos, gente, de luta. Olha pra aí. 10 anos, muitos anos, né? Muitas batalhas ocorreram até que finalmente, em 1654, na Batalha dos Guararapes. Na batalha qual? Dos Guararapes. Os holandeses foram derrotados. Certo? Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção do açúcar nas Antilhas para vendê-lo na Europa. Então, eles saíram, foram expulsos, mas quiseram levar a cana-de-açúcar para lucrar lá em outros lugares, nas Antilhas, certo? E vendê-lo na Europa, para vender na Europa. Tá ok? Então, foram expulsos depois de 10 anos. Foi muita guerra, não foi, minha gente? Coitado do povo, hein? Da gente aqui pernambucano com eles. Querendo dar pulso nossa terra de Pernambuco. Que audácia, né, minha gente? Então, terminou nosso assunto de hoje, tá? As invasões. Leiam direitinho comigo, né? E façam as atividades, tá? Da página 46 e 47. Ok? E depois, se der tempo, a gente ainda vai dar isso aqui, ó. Movimento nativistas. Tá bom? Mas por enquanto fica nisso aqui. As invasões. Leiam direitinho, preste atenção direitinho. Tá certo? Que tem tudo a ver do que a gente vem estudando desde o início da segunda unidade. Tá certo? A gente viu hoje sobre as pessoas, né? Os países que quiserem invadir. Só os franceses e só os holandeses. Não foi? Faltou a Inglaterra, não foi? Então, beijão para todos. Boa aula, bons estudos. Leiam direitinho, tá bom? Não fica só me escutando, não. Pega o seu livrinho, vá olhando o videozinho e vá acompanhando no seu livro para entender, minha gente. Eu não posso estar com vocês aí, certo? Mas se você ligar seu celularzinho aí, né? Do jeito que você fizer aí, ou o celular, tem gente que bota o celular para TV, né? Hoje em dia, a TV Android aceita o celular. Então, aí você vai escutando direitinho, prestando atenção. Tem gente que não gosta de história, que até dorme, né? De tão chato que é. Acha chato. Mas fazer o quê? Se faz parte, né, minha gente? Então, a gente tem que se esforçar um pouquinho para poder aprender, gente. Tá certo? Faz de conta que eu tô aí perto de você, lendo com você. Tá bom? Eu só não posso dizer a resposta logo. Aí você vai procurar no assunto que a gente leu a resposta para botar lá. Depois compara com as minhas, tá bom? Me preocupo com vocês, minha gente. Beijão, fiquem com Deus, tá? Se esforce. Fique com Deus. Beijão, até a próxima aula.